Sabia que a cirurgia de catarata é das cirurgias mais seguras na área da oftalmologia? Sabia que os nossos resultados que obtemos com a cirurgia de catarata são altamente impactantes na qualidade de vida dos doentes? Porém, 2% dos procedimentos cirúrgicos podem ter algum grau de complicação durante a sua realização. É sobre esses 2% que vamos falar hoje. Falaremos sobre complicações da cirurgia de catarata. Este é o Oftalmo GPS, onde navegamos com clareza pelo mundo da oftalmologia. Olá, sejam bem-vindos ao Oftalmo GPS. Eu sou Vítor Maduro, sou oftalmologista na ULS São José e hoje, neste nosso episódio que aborda a cirurgia implanto-refrativa e a cirurgia de catarata, vamos falar sobre aquilo que muitas vezes temos algum receio de falar, que são as complicações da cirurgia de catarata. Altamente impactantes para a qualidade de vida dos nossos doentes, uma cirurgia que não corre da melhor forma, devemos ter alguns skills que nos podem melhorar o nosso desempenho no bloco operatório para prevenir essas complicações ou mesmo até resolvê-las. Comigo temos o coordenador do Grupo Português de Cirurgia Implanto-Refrativa e Catarata, Miguel Raimundo, que nos traz algum insight sobre esta temática. Miguel, o que é que nos trouxeste? Obrigado, Vítor, e obrigado pelo convite, a ti e à SPO com este excelente projeto. Isto, na verdade, as complicações de cirurgia é um tema que nós vamos falando dos congressos, vamos falando de números, vamos falando de estatísticas, mas assim, entrar assim no nitty-gritty, assim no detalhe, na experiência, na parte até emocional, de gestão de bloco, de cenário, é uma coisa que muitas vezes não temos espaço para discutir e acho que isto é uma ótima oportunidade para o fazer. E eu, na verdade, para falar sobre isso, tive que arranjar um convidado à altura, a quem certamente já aconteceu um pouco de tudo, e então introduzia o professor Tiago Monteiro, oftalmologista na LS de Braga, um reputado cirurgião de segmento anterior, com reputação inclusive internacional, e que certamente vai conseguir elucidar como é que ele lida com estes eventos, com estas complicações, que, como o Vítor diz, podem muitas vezes ditar o sucesso de uma cirurgia e que só acontecem a quem faz cirurgia. Portanto, não existem cirurgiões sem complicações. Acontece a todos. É inevitável. E, portanto, esta realidade é mesmo algo que é importante ir discutindo de uma forma franca e é isso que tentamos fazer aqui neste episódio. Seja bem-vindo, Tiago. Olá, Vítor, Miguel, obrigado pelo convite, prazer. E antes de mais dar-vos os parabéns, a iniciativa é excelente. É uma nova forma de chegarmos a quem pretende formar-se ou aprender, por isso vocês estão de parabéns. Pronto, e se calhar sem mais demoras começávamos aqui o interrogatório, Tiago. E a minha primeira pergunta para ti, sim, já para curar o gelo é um bocadinho assim. Estás a operar, de repente a cápsula rompeu, o que é que passa na cabeça ao professor Tiago Monteiro? O que é que tem que estar à mão? Quais são os próximos passos? Como é que organiza a dinâmica do bloco? Como é que se gera essa situação? Olha, vamos pôr o pior cenário possível, que é tens a ruptura durante uma cirurgia, ou seja, não vais corrigir algo que já vem programado para corrigir. E então, quando aparece uma complicação como a ruptura de cápsula posterior, acho que essencialmente, eu pelo menos ao longo destes anos, aprendi que tens que fazer uma coisa inicial, que vem em todos os livros e se diz em todo lado, mas que é essencial, que é parar, e nessa paragem tens que essencialmente avaliar quais as condições em que está a decorrer a cirurgia e em que parte da cirurgia aconteceu a complicação. Fazes digamos, a tua avaliação clínica das condições em que está a ocorrer a complicação e imediatamente estabeleces na tua cabeça um planeamento. Esse planeamento podes ou não transmiti-lo ao teu ajudante, à tua equipa que está a operar contigo, e dentro desse planeamento eu diria que tem que estar presentes 3 aspectos. 2 deles, que muitas vezes têm a ver com a complicação ou são motivos para a ocorrência da complicação, que são o controle anestésico do doente que estás a operar. Muitas vezes operamos doentes em tópica, anestesia tópica pura, e sabemos que há doentes que colaboram pior com isso, e muitas vezes as complicações não são, obviamente, culpa do doente, mas o doente que não colabora tão bem é óbvio que também vai concorrer para que haja mais complicações. Portanto, primeira parte, chamar o anestesista ou chamá-lo à atenção que vamos ter que alterar o curso das coisas e o doente tem que estar preparado para isso em termos anestésicos. Segundo aspecto importantíssimo, visualização. A partir da altura que ocorre uma ruptura de cápsula, tu tens que dominar e tens que visualizar todo o segmento anterior. Portanto, muitas vezes tens uma dilatação pupilar insuficiente e é nesta fase que tu, antes de mais, tens que preparar para ter uma boa dilatação pupilar, que vai ser muito importante avaliares o estado do saco capsular, do vítreo e de fragmentos de núcleo que tenhas. E em terceiro lugar, a última parte,
Basicamente, se a complicação ocorre, ainda tens uma grande parte da catarata ou fragmentos para tirar, ou já não tens basicamente grande parte da catarata ou já tiraste a catarata. E a partir daqui estabelece o teu plano operatório. E é muito importante a cirurgia da complicação in loco, ou seja, as it occurs, como dizem os ingleses, ou sobre la marcha, como dizem os espanhóis, ok? Porquê? Porque, como vocês disseram muito bem, grande parte do mau prognóstico visual, de complicações, de edema de córnea, edema macular, etc., pode provir ou pode originar-se de um mau manuseio, de um management errado ou incorreto durante a complicação. Portanto, é fundamental que possamos parar, avaliar, ok, eu sou capaz de fazer isto, tenho que chamar algum colega ou não, posso fazê-lo sozinho, e depois partir para o tal planeamento, e neste planeamento eu acho que temos que ter um bocadinho um kit de emergência, que agora estão na moda, o kit do apagão, não é? A Qual é o teu kit? lanterna, o rádio e o Sim. camping gás. Então qual é o teu kit? Ora bem, o nosso camping gás seria um kit de vitrectomia anterior. A minha lanterna pode ser, por exemplo, um viscoelástico dispersivo, e o rádio, a lente intraocular de 3 Vitrectomia peças. anterior, sempre bimanual. Sempre bimanual e sempre mecânica, Ok. ok? Isso é importante. Sempre Transmitir uma questão de mecânica. templarificação. Não digo nem sempre nem nunca, Claro. mas na maioria das situações tu vais ter que fazer alguma aspiração de um resto de córtex, uma pequena abrida de vítreo que tens junto à porta de entrada, que não digo que possas com tesoura, uma tesoura e uma pelota cortar, mas eu creio que no Sim. estado atual da Sim. cirurgia da E até catarata... muitas vezes, já depois de ter feito uma limpeza inicial, Exatamente. já desconectaste aquela fibra esterilizada do vidro Exatamente. interno. Acho isso fundamental. E essas 3 peças são fundamentais para tu poderes resolver naquele momento, diremos, uma grande maioria das rupturas de cápsula. Depois, é óbvio que se tu tens fragmentos que caíram ao núcleo, esses não tocas, ok? Portanto, muitas vezes, já quando estamos a operar ou a rever vídeos de complicação, que é outra coisa importante, é fundamental que quando tu tens fragmentos grandes e que estão a passar aquilo que é a tua fronteira no segmento anterior, esquecer esses fragmentos. Esses fragmentos estão outra numa guerra. zona onde tu naquela altura não poderás retirar na máxima segurança, ou não tens as capacidades, e eu não tenho treino de fazer incisões esclerais, de pôr uma infusão, portanto eu prefiro não passar muito a minha fronteira e deixar o segmento anterior o mais possível saudável, para depois, numa segunda fase... Esse seria o nesse teu caso. mantra nessa fase. Exatamente. E até porque acho que é importante realçar isto, porque nós estamos a falar de uma ruptura de cápsula, não implica um mau prognóstico visual. Sim. O mau prognóstico visual muitas vezes vem de lidar mal com a complicação. complicação. Ou seja, Exatamente. o que estamos aqui a discutir são coisas que permitem, muitas vezes estes eventos acabam por ficar resultados visuais ótimos e indistinguíveis de uma cirurgia normal. completamente. Porque se tu deixares um segmento anterior completamente sem vítreo, com Córnea lente, compensada. com córnea compensada, o que vamos fazer a seguir de segmento posterior Completamente. corre lindamente, sem Tu problemas tens que nenhuns. deixar aquele olho em condições para que, se alguém vier para um implante secundário ou uma vitrectomia, Deixa tudo- não ter que trabalhar sobre a câmara anterior Claro. e ter uma córnea saudável, uma córnea sem edema e uma íris relativamente regular. Isso creio que devemos todos, cirurgiões de catarata, ter essa capacidade de deixar essa situação. Se calhar avançámos agora um Sim. bocadinho, por exemplo, em termos de sistematização, de uma forma muito breve, qual é que é o teu algoritmo em termos da abordagem à lente? Modificação de tipologia de lente, local onde metes a lente de acordo com o suporte que tens e alternativas para lidar com a ausência de saco capsular. Se quiseres organizar esse raciocínio um bocadinho connosco. Então, diria que vamos pôr 2 cenários. O cenário número 1, não tenho que pedir colaboração de vitrorretina. Se tem uma complicação, não tenho fragmentos no vítreo, não tenho... E, portanto, posso tentar eu resolver numa cirurgia todo o problema. Então, nessa fase, temos aqui 2 grandes grupos de possibilidades. Possibilidade número 1, talvez a mais frequente, tens a ruptura da cápsula posterior, mas tens uma integridade perfeita de todo o complexo da cápsula anterior, ou seja, tens uma zónula íntegra, não tens um saco estável, com um bordo anterior perfeito. Pronto, essa é a situação ideal para uma lente de 3 peças, que aliás, a meu ver, deve ser mandatório que haja em todos os blocos operatórios, Backup. um backup.
E nós no nosso armário de lentes temos uma tabela lá fixada em que todas as conversões de qualquer potência para a lente de 3 peças. O cirurgião que está no meio da complicação não vai andar a pensar que vai ter que mudar a lente, uma dioptria, 2 dioptrias. Portanto, os enfermeiros sabem imediatamente qual é a lente que tu queres e montá-la no cartucho adequado, que também não é o cartucho da lente monobloco muitas vezes. Portanto, boa limpeza do plano anterior da íris, sem bridas de vítreo, lente 3 peças, abre ligeiramente a incisão, que é uma coisa importante. Estamos habituados a trabalhar por 2.4, 2.2. A lente 3 peças com a qual eu comecei a operar catarata é uma lente ligeiramente maior. E é uma fase em que eu não quero exercer o mínimo de pressão. Mas essa é uma boa dica que estás a dizer, porque eu também acho que essa abertura vai-me facilitar imensa vida na colocação da lente e menos tensão do vítreo vir para a parte para a câmara anterior, e menos distorção. Ou seja, essa dica é ótima porque eu acho que facilita. Ou seja, brutalmente. Muitas vezes tu vais pôr a lente, não queres abrir a incisão, estás com pressa de resolver, empurras a lente, vai-te amargar a córnea, vai-te sair visco, vai-te vir vítreo e podes até partir um dos áticos. Portanto, abrir a incisão, e eu costumo dizer quem está comigo, o cartucho tem que entrar dentro do olho, até a área pupilar, porque eu assim controlo perfeitamente a abertura do primeiro ático, que se puder encaixo diretamente logo no sulco. E depois, com um gancho, coloco o ático proximal e o ático distal no seu sítio. Isso, diremos, cobre-te grande parte das situações, ok? E se calhar agora falando da afaquia... Depois, na afaquia mais em que não tens saco nenhum, não tens nada, eu sou fã completo das lentes de fixação à íris. É a escola que eu aprendi. É a escola com a qual eu basicamente uso para 95% dos casos em que não tenho apoio no saco capsular, e é, digamos, que a forma como eu consigo, de uma forma eficaz e segura, resolver os meus problemas. Tem para mim uma grande vantagem em relação a qualquer técnica de fixação escleral, e eu faço algumas técnicas de fixação escleral, que está acessível a qualquer médico oftalmologista que possa ver um doente no futuro, numa urgência, alguma coisa da normal, possa facilmente encravar de novo a lente, ou reenclavar a lente, porque ela é de fixação à íris. Isso tanto me vale para anterior como posterior. Enquanto que uma fixação escleral já pode exigir um apoio de vitrectomia, uma técnica específica, e temos uma proliferação grande de técnicas atualmente nessa área. Por isso, em termos anatómicos, em termos visuais, todas as meta-análises que tu consultas mostram-te que basicamente é igual todas as técnicas da faquia, desde que tu usas a que dominas melhor. Esse é que é o ponto-chave. E tu és fundamentalista na questão da fixação anterior versus retropupilar, da lente de fixação à íris, ou fixo normalmente anterior por uma questão de comodidade. Eu também tenho um bocadinho essa sensação, que mesmo a evidência acho que não mostra que existe uma diferença entre estas duas coisas. São câmaras profundíssimas. São câmaras profundíssimas. Aliás, quando as pessoas falam do edema de córnea, não é da lente. O edema de córnea foi do traumatismo cirúrgico. Tens que ter a noção que tens câmaras muito fundas, olhos áfaros. O único tipo que talvez incluísse aí é se tu vais trabalhar uma faquia programadamente, ou seja, vais resolver um doente, aí se calhar justificava que fizesse um túnel escleral para não induzir astigmatismo. Se é um olho com pouco astigmatismo. E essa é uma técnica que tenho vindo a implementar, ou seja, em vez de abrir a córnea 5, 6 milímetros e induzir um astigmatismo, tentar procurar um bocadinho deixar o doente perto de alguma hemetropia. E depois, no dia a seguir, ou até pouco tempo depois da cirurgia, como é que é a conversa com o doente? Porque isso é uma coisa que acho que as pessoas às vezes quase têm uma fobia a esse momento, e é uma coisa que a pessoa tem que fazer com rigor, ética e profissionalismo, e acho que a gente faz isso da sua maneira. Qual é que é a tua maneira de fazer isso? Qual é? Certo, olha, já tive todas as experiências possíveis de complicações graves, não graves, e ao longo dos anos, essencialmente, o que me parece o mais óbvio e o que faço é sermos verdadeiros. Ou seja, é only the truth, nothing but the truth. E eu acho que se tu explicares ao doente de uma forma rigorosa que não foi possível terminar a cirurgia porque ocorreu uma complicação, porque o olho era difícil, e que tiveste que alterar o teu plano colocando uma lente num sítio diferente, acho que o doente vai entender isso perfeitamente, ok? Isso em regra geral. Depois, muitas vezes, quando não é assim, procura envolver os familiares na primeira consulta pós-operatória, quando muitas vezes os doentes não entendem aquilo que ocorreu, passou-se isto e aquilo, vamos ter que reoperar porque não fomos capazes de implantar a lente e o seu familiar não consegue ver. Eu acho que não inventar é sempre bom, e sermos muito frontais, muito verdadeiros, porque acho que é o que o doente merece e acho que é o que nós devemos fazer como médicos, essencialmente. E agora, já mudava aqui um bocadinho o chip para outra dinâmica, que é
Tem um interesse que é os never events. São coisas que nunca deviam acontecer. Estamos a falar de trocas de doentes, trocas de lateralidades, trocas de LIAs. E eu sei que todas as instituições têm o seu conjunto de protocolos institucionais, mas a verdade é que eu tenho isso e tu também tens. Há cirurgiões que têm certas rotinas adicionais, uma redundância. Uns rituais. Não é? E há uma curiosidade em perceber Qual é o como é que teu? tu organizas o teu blog para minimizar esse tipo de confirmações adicionais é que poderás Para fazer ou além não. das rotinas habituais de cada bloco, que são aliás obrigatórias, eu sou um bocado patológico nessa parte. Todo Até pouco. pelo contexto da parte refrativa obriga-me a isso. Então, no meu bloco tem sempre preparado um plano por mim, que preparo na semana anterior, e o plano consiste numa folha que é distribuída no bloco que está fixada na parede e que está comigo, e dessa folha constam o nome do doente, o olho a operar, a patologia, porque posso ter lentes fáquicas, pelo meio, cataratas sim, pelo meio, a lente que vamos implantar e a sua potência, e depois tem o eixo de incisão, onde eu vou entrar, quando é uma Sim, cirurgia sim, de cristalino, e qual o diâmetro da lâmina que vou utilizar. E, portanto, eu faço questão de, quando o doente entra, confirmar isso tudo, para além das velhas olhinho marcado, perguntar, falar com o doente. Normalmente confirmo sempre o nome completo com o doente, veio operar o olho direito, é a dona Amélia de Souza e vamos operar o olho Sim. direito, etc. Portanto, essa folha está fixada, essa folha eu mando com antecedência, por causa também da questão de saber se foram entregues lentes especiais que vêm Claro. por encomenda, que também me auxilia nesse aspecto. Também sou fã da folha. Sim, acho, da folha, que, acho que realmente ter esse A folha é esforço de fundamental, sistematização e é a folha completamente... depois também tem uma terceira vantagem, que é a folha permite-te orientar Tá. as marcações Histórias pós-operatórias, e o os teu outcomes. próprio check-up, vês o que é que Sim, aconteceu, que- etc. exatamente. Consegues depois otimizar o teu E outcome colocas tudo. na tua base de dados. Sim, completamente. Olha, e diz-me uma coisa, tu que treinas internos e que quando se treina internos e quando por uma vez chegamos a quase complicações ou princípio da complicação, como é que é essa gestão? Como é que tu geres isso? Olha, é uma gestão difícil atualmente, porque os contextos dos internatos mudam muito ao longo dos anos e os nossos internatos foram muito diferentes. Eu aprendi a operar cataratas com um cirurgião apenas e eu ia sempre ao bloco desse cirurgião e, portanto, fazes uma pequena mini equipa, não é? E aqui tem que haver confiança e tem que haver respeito. Ou seja, quando o interno está a operar, o interno tem que respeitar o cirurgião e tem que saber obedecer a ordens verbais ou não verbais para fazer determinadas alterações à cirurgia, primeiro Claro. ponto, ou parar, segundo ponto. Não é? Isso para mim, se não houver essa confiança, tu não podes estar, porque tens responsabilidade por essa formação. Normalmente o que é que eu faço? Eu faço uma estratégia que muita gente faz, provavelmente, que é a aprendizagem do fim para o princípio. Também. Ou seja, eles começam a fazer passos do fim e só depois é que vêm fazer passos do início da cirurgia. E Eu não acho aprendi assim, que mas, isso Eu faz ensino ainda algum assim, sentido. porque eu não quero comprometer o início Claro. da cirurgia. Exatamente, porque Aquilo é um somatório de passos certos. quanto mais tarde ocorre uma hipotética complicação, menos impacto tem na cirurgia. É óbvio que se faz uma cápsula Oresi mal feita, tu vais ter dificuldade em tudo. É muito diferente ele aprender a aspirar o visco Claro. ou a fechar as portas. Portanto, é nessa base que vamos desenvolvendo a confiança, e é fundamental que tu possas ter um interno que vá contigo, sempre o mesmo, porque às vezes por motivos variados são diferentes e tu não conheces o interno. E o meu primeiro interno que tive era esquerdino. clássico. Ok, o meu primeiro interno, então eu aprendi, tive que treinar muitas vezes cápsula retos com a mão esquerda e coisas que eu nunca tinha imaginado fazer, ou trocar completamente de lugar. Ou seja, por exemplo, esse interno era melhor com um médico, um canhoto também, não é? Mas pronto, desenvolver uma relação de confiança acho Eu fundamental, também acho importante eles... para que eles te possam respeitar e, por outro lado, para que tu possas exercer Sim. sobre eles alguma, não digo autoridade, mas um efeito de sinérgico. professor. E sinérgico. Sim, Eu, por exatamente. acaso, não tenho a experiência um bocadinho oposta. Nós, por desenho, as pessoas estão constantemente a rodar de Não. cirurgião. Em períodos Na, trimestrais. na minha casa, de onde eu venho, eles passam 80% do tempo Não. com o mesmo cirurgião e Não. 20% com outro. Eu E acho há- que isso é mais para a catarata, que é mais padronizada, acho que é o. Sei, eu acho que há uma vantagem na rotação. Eu próprio também aprendi assim, atenção. E o facto de veres muitas pessoas diferentes a Aprendes mais operar, coisas. consegues puxar ali muita coisa de pessoas diferentes. Para às vezes fazer um bocadinho de cherry picking. Sim, sim, do sim. best of sim, cada é um. verdade, é verdade. É E há verdade. uma certa mais-valia nisso que eu Sim, também acho talvez que... mais, digamos, na última fase. Na última da fase, o último ano e aprendizagem, meio, faz mais em que a sentido. primeira- Mas eu acho que o primeiro primeira- ano, a Sim, eu percebo o que tu dinâmica... estás a dizer, mas também há uma riqueza também da... Eu aprendi... Atualmente o que eu faço, eu roubei a muita gente, pronto. Claro, E é mesmo assim. todos claro. nós. Todos Sim. nós, obviamente.
E agora, essa coisa curtinha, que é, se queres falar assim o teu cisne negro da catarata, qual é que é aquela catarata que te faz, tens um programa que só se ficas descansado quando limpas aquela do programa? À parte dos Aquela clássicos, que atrai a à complicação. parte dos clássicos, catarata negra, o familiar, o primo da Sim. amiga, o pai do colega, eu tenho visto necessidade de resolver, mais do que complicações, expectativas goradas dos doentes. Ou seja, num mundo em que temos uma facilidade grande em operar, em que cada vez operamos mais cedo os doentes, e aqui mais do que a catarata, talvez a cirurgia refrativa do cristalino, em que há às vezes uma pressa forte nas consultas, em fazer as consultas, não temos tempo para falar com os nossos doentes. E a mim entristece-me até como classe, às vezes ter que resolver complicações, que também eu as tive certamente, expectativas não cumpridas em doentes em que tu tens que os reoperar, trocar lentes, fazer ajustes, e eu creio que isso é uma falha nossa como classe médica, então acho que para além de toda a parte técnica, porque a maioria desses doentes estão super bem operados, não fomos capazes naquele doente explicar alinhar as o que é que coisas, devíamos sim. dar. E para mim, mais do que tecnicamente aquilo que estavas a comentar, acho que é algo que devemos ter em atenção nós, porque ainda temos muita responsabilidade nos próximos anos, às gerações futuras, de aprender a comunicar com os doentes e a gerir bem as expectativas que criamos na cirurgia. E acho que isso é realmente um ponto importante. E nós, obviamente, não temos tempo infinito para estar a discutir isto, mas até tem como message aquilo que o Real sabe, porque acho que é transversal a tudo. É que esta questão da comunicação, porque para ter uma pessoa, quando tem uma complicação, tem que ter boa comunicação com a equipa da sala, Exatamente. ter boa comunicação com o doente para explicar aquilo que aconteceu, o que é que pode esperar. Se está a ensinar um interno, tem que ter boa comunicação com o interno. E essa questão do cisne negro, lá está. A gestão de expectativas, mais uma vez, é um problema de comunicação. Aliás, se calhar aquilo que tiramos é que, mais até do que a capacidade técnica de abordar a complicação, isto tudo começa numa comunicação eficaz entre a equipa e o doente, e o médico, e o interno, e todos os elementos. E era, se calhar, aquilo que eu deixava. E, Tiago, obrigado por teres aceito o nosso convite. Acho que Sempre foi um uma gosto. conversa super enriquecedora. E muitos E agradecer parabéns. também ao Vítor. Mas antes disso, ainda temos uma parte. É verdade, é Temos verdade. uma parte, Estava a esquecer. Nós temos a nossa rubrica Infocos, Tiago, e o que eu tinha-te proposto é o que é que no último ano, o que é que artigo que saiu que te mudou um bocadinho, que te ajudou na tua prática diária, aqui na, aqui na nossa área? Olha, ainda um bocadinho no fio desta conversa que estamos a ter da gestão das expectativas, eu salientaria o artigo da professora Filomena, o editorial da professora Filomena da classificação funcional das lentes de visão simultânea, que está na revista europeia, na JCRS, em agosto de 2024. É um artigo muito esquemático, muito útil para nós que trabalhamos na área da cirurgia refrativa do cristalino, vem dar ordem a uma bandalheira Arruma a casa. autêntica de listagens de lentes. Nós já há muitos anos, eu tenho o privilégio de trabalhar ou de colaborar com uma instituição fora do país, em que há uma atenção muito grande à classificação das lentes intraoculares, uma classificação clínica, e que agora, juntamente com um grupo específico criado pelo ESCRES, e que temos que parabenizar, veio trazer um bocadinho de ordem, e nós médicos, temos que obrigar a indústria quando nos apresenta uma lente, tem que nos dizer a lente, ok, sim senhor, a sua lente é assim, qual é, em que ponto é da classificação é que esta lente está? Isso é importante. Qual dos 5 itens tem esta lente? Diga-me, porque eu antes de implantar a lente, eu já sei exatamente, ou tenho uma perspectiva de o que é que esta lente me oferece. Nós não podemos experimentar lentes sem saber exatamente o que é que elas dão. Então acho que devemos, como classe, obrigar a indústria a trabalhar um bocadinho nesta informação para além daqueles contextos muito de marketing, etc. E esse artigo é tão importante que temos um episódio com a professora Filomena também para discutir essa realidade. Ou seja, acho que para quando vinha todos como oftalmologistas, eu já tinha feito a minha despedida. Foi um spoiler Não há problema. Ok, obrigado aos dois. Acho que tínhamos aqui pano para mais 2 ou 3 episódios sobre complicações. Ainda acho que vamos voltar a esta temática em próximos episódios. Obrigado por ter estado desse lado a assistir ao nosso episódio do Oftalmo GPS. É sempre um prazer que possa estar connosco. Não se esqueça de fazer like, de subscrever. Estamos na página da SPO, estamos no YouTube, estamos no Spotify e no Apple Podcast. Faça like, manda os seus comentários, manda a sua opinião. E chegamos ao fim. Isto é o Oftalmo GPS, onde navegamos com clareza pelo mundo da oftalmologia.